Olá a todos, sejam então bem-vindos ao canal da Edboard Games. Hoje para vos mostrar este District Noir, ele que é um dos jogos da Mabel Games para este ano. Este é um jogo para 2 jogadores com uma duração aproximada de 15 minutos. Se este vídeo te for útil, deixa o gosto, subscreve o canal e quero também saber muito quais é que são as tuas opiniões relativamente a este District Noir. Neste jogo, vocês estão a lutar pelo controlo aqui da cidade de District Noir e só há duas formas de vocês conseguirem vencer este jogo. Ou vocês conseguem recolher o apoio suficiente para vos levar à vitória, ou então vocês conquistam os 3 pontos principais da cidade. Se controlares os 3 pontos da cidade, vences imediatamente. Se não, se conseguires recolher o maior apoio no fim da partida, vences o jogo. Eu já tenho aqui o jogo à minha frente, ainda não está preparado porque a preparação é bastante simples, eu vou fazê-la juntamente com vocês. Então, aquilo que tu vais fazer é pegar no baralho da District Noir, vais baralhar e, muito importante, vais retirar 5 cartas aleatoriamente e vais devolvê-las à caixa de jogo. Agora vais colocar o restante baralho no centro da mesa e vais entregar a cada um dos jogadores 5 cartas. E deste baralho que se encontra no centro da mesa vais abrir 2 cartas. Agora cada jogador escolhe uma facção, pode jogar com a facção branca ou com a facção mais escura e entregas a cada jogador a carta da respectiva facção. Para determinar quem é o primeiro a jogar, vais simplesmente atirar esta moeda que vem com o jogo ao ar e aquele que ficar virado para cima será o primeiro jogador. Neste caso será o lado mais escuro a começar primeiro. E entregas esta ficha a esse mesmo jogador. E agora a preparação está feita e tu podes começar a jogar District Noir. O jogo District Noir é jogado em 4 rondas e a cada ronda os jogadores vão jogar em turnos alternados e vão efetuar sempre no seu turno uma de 2 ações possíveis. Ou vão jogar uma carta para o centro da mesa, ou então do centro da mesa vão recolher 5 cartas. Cada ronda procede desta forma, com os jogadores a tomarem turnos alternados, até o momento em que os jogadores tenham realizado 6 ações, ou seja, não tenham mais cartas na mão e tenham pelo menos retirado 5 cartas uma vez aqui do centro da mesa. Nesse momento essa ronda termina, vais fazer a preparação da próxima ronda e ao fim da 4ª e última ronda o jogo termina e, se for caso disso, avanças para a pontuação final. Vamos então entrar em mais pormenor em cada uma das rondas. Como eu te disse, cada ronda é jogada em turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador, que é aquele que tem esta ficha. E no seu turno o jogador pode realizar uma de 2 ações possíveis. Ou joga uma carta para o centro da mesa, ou então retira 5 cartas do centro da mesa para a sua área de jogo. Vou explicar a ação mais fácil, que é jogar uma carta da sua mão. Então o jogador vem aqui à sua mão, escolhe simplesmente uma carta e adiciona no local mais à direita aqui da fila que se encontra no centro da mesa. Depois disto, o seu turno estava terminado e seria a vez do próximo jogador. Se a sua mão estiver vazia, o jogador é obrigado a fazer a segunda ação, que é retirar 5 cartas do centro da mesa. Para te explicar esta ação, eu vou montar aqui um cenário. Vamos supor que mais adiante na ronda tu tens este cenário aqui e que é a vez deste jogador. E ele decide retirar 5 cartas da mesa. O jogador, para retirar 5 cartas da mesa, vai começar a contar as cartas daquela que se encontra mais à direita, seguindo para a esquerda. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. O jogador iria retirar estas 5 cartas. O jogador não pode escolher as cartas, tem que retirar exatamente as 5 cartas a contar da direita e seguindo para a esquerda. E estas cartas são então depois colocadas na área do jogador com a face voltada para cima para que o outro jogador a qualquer momento as consiga observar. Algo muito importante é que só podes efetuar esta ação uma vez por ronda, ou seja, este jogador já recolheu as 5 cartas, significa que até ao fim desta ronda ele já não pode ir buscar mais cartas. Algo também que é importante, se não houverem cartas em cima da mesa, os jogadores, como é óbvio, não podem executar esta ação. No entanto, se houver, mesmo que seja só uma carta, o jogador pode executar esta ação. Vamos supor que era a vez deste jogador, este jogador queria retirar cartas, não iria retirar 5, iria somente retirar uma e colocaria à sua frente. E estas são então as 2 ações possíveis que tu vais encontrar no jogo. Antes de avançarmos então para a explicação de como é que termina uma ronda e como é que tu fazes a preparação da próxima, eu vou-te mostrar agora quais é que são as cartas que tu vais encontrar no jogo. Estas são então as cartas que tu vais encontrar ao longo da partida aqui em District Noir. Vais encontrar então as cartas de apoiantes que estão numeradas de 1 até 8. Tens estas cartas, são as cartas de apoiante, e tens estas cartas, são as cartas de traição. Como tu vês, estas vão-te dar mais pontuação no fim da partida e estas vão-te retirar pontos no fim da partida. E há depois aquele elemento-chave que são estas 3 cartas, são as cartas de cidade, que se tu conseguires recolhê-las do centro da mesa para a tua área de jogo, vences imediatamente o jogo. Algo que eu também acho bastante importante neste jogo é a carta de referência que cada jogador tem. Como tu vês, cada carta de referência tem indicado a quantidade de cartas que existe de cada tipo, o que te permite, a cada momento do jogo, tentar perceber onde é que podes tentar vencer o jogo. E do outro lado,
tens as condições de vitória e a pontuação final que eu te vou mostrar mais adiante no jogo. E se virares a carta para o outro lado, tens aqui as condições de vitória, bem como os pontos que cada carta te dá. Mas eu vou entrar em mais pormenor mais adiante no vídeo. Depois dos jogadores terem realizado as 6 ações, é suposto que cada um deles não tenha nenhuma carta na mão e que tenha recolhido para si pelo menos algumas cartas. O jogo desenrola-se desta forma, com os jogadores a tomarem turnos alternados, e no fim de cada ronda os jogadores devem ter realizado um total de 6 ações. E é suposto que no fim da 6ª ação os jogadores não tenham qualquer carta na sua mão e que tenham realizado pelo menos uma vez a ação de recolher cartas para a sua área de jogo. Depois de cada jogador ter realizado 6 ações, essa ronda está terminada e podes então começar a preparar a próxima ronda. Para isso, e muito importante, as cartas que se encontram no centro da mesa são para ficar. Depois entregas a cada jogador novamente 5 cartas. Agora viras o marcador do primeiro jogador para o outro lado e passas ao próximo jogador, e este será agora o primeiro jogador que irá iniciar esta ronda. E depois avanças para uma nova ronda. E o jogo joga-se desta forma até que uma de duas situações aconteçam. Ou até o momento em que um jogador consiga ter na sua área de jogo as 3 cartas de cidade, e nesse momento o jogo termina e esse jogador é o vencedor, ou então até ao fim da 4ª ronda, que é no momento em que termina o baralho de jogo, e no fim dessa 4ª ronda avanças para uma pontuação final e vais terminar assim quem é o vencedor do jogo. E para isso eu vou fazer uma pequenina preparação aqui da área de jogo de cada jogador para te explicar a pontuação final. Eu já montei aqui um cenário hipotético para fazer com vocês a pontuação final. E algo muito importante antes de avançarem para a pontuação final é o seguinte: as cartas que ficam no centro da mesa são para ser removidas de jogo e não são entregues a nenhum jogador. E depois sim podem avançar para a pontuação final. E para isso, vocês podem recorrer aqui ao cartão que cada um dos jogadores tem. Como tu vês aqui em cima, se um jogador a qualquer momento da partida recolher as 3 cartas de cidade, ele é automaticamente o vencedor. Se não, tens de avançar para a tal pontuação final. Neste caso, este jogador tem uma carta de cidade, este tem 2, por isso essa condição de vitória não foi conseguida por nenhum dos jogadores. Para fazeres a pontuação final, vais, em primeiro lugar, achar quem é que tem a maioria de cada carta de apoiante. O jogador que tiver a maioria dos 5 vai levar 5 pontos, o que tiver a maioria dos 6 vai levar 6 pontos, o que tiver a maioria dos 7, 7 pontos, e quem tiver a maioria dos 8, 8 pontos. Neste caso, este jogador tem 2 cartas de 5, este também, por isso em caso de empate eles anulam-se e ninguém leva os 5 pontos. Neste caso, este jogador tem mais 6 cartas de 6, por isso leva 6 pontos. Este jogador tem mais cartas de 7, leva 7 pontos. E estes jogadores estão empatados pelos 8, por isso nenhum dos jogadores leva os 8 pontos. E depois vais ver quantos conjuntos é que tens de apoiantes. Um conjunto é então uma carta de 5, 6, 7 e 8. E por cada conjunto vais receber 5 pontos. E este jogador não tem qualquer conjunto e este jogador conseguiu 2 conjuntos. Por isso tem 10 pontos. A essa pontuação vais subtrair as cartas de traição e vais também somar as cartas de aliança. Algo muito importante é que as cartas de cidade não dão qualquer ponto. Somas tudo e o jogador com mais pontos vence o jogo. Eu já fiz aqui novamente a preparação do jogo para fazer então com vocês uma pequenina demonstração de uma ronda para vocês terem mais a ideia como é que o jogo flui. Eu vou estar na pele daqui deste jogador com a face mais escura e vou ser o primeiro a jogar. Eu vou-vos mostrar então a minha mão e relativamente à mão do outro jogador, eu vou jogar na mesma, mas vou mantê-los em segredo, que é para vocês terem melhor a percepção de como é que o jogo funciona. Então, como vocês veem, eu tenho só cartas negativas e temos ali 2 5. Como vocês conseguem ver aqui nesta carta, existem 5 5, sendo que algum pode ter saído, por isso, se um jogador conseguir à partida mais um 5, já está no controle total aqui dos 5. E como tal, eu vou começar a acrescentar aqui um ponto negativo, que é para tornar menos apetecível a retirada daqueles 5. E agora é a vez deste jogador. E este jogador o que é que vai fazer? Vai fazer isto, vai colocar aqui um 7. E agora é a nossa vez novamente, e desta vez nós vamos baralhar um bocadinho mais as contas e vamos colocar aqui o mais 3. E agora este jogador começa a pensar, mas não há muito que pensar, ele coloca mais um 7. E como vocês veem, existem 7 sets em jogo. Ter 2 não é assim para já ainda uma grande vantagem. Se eu decidir tirar 5 cartas, eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5 e vou ficar com um 5. E vou ficar com este mais 3, o que será bastante benéfico. Eu poderia tirar, mas o problema é que eu tenho uma carta de cidade aqui na mão. E se eu deixar para o fim, eu posso colocar, e este jogador pode ainda ter cartas de cidade na mão, e podemos já
perder o jogo. Então é bom que sejamos ou tentemos talvez alargar um bocadinho mais a retirada das cartas. Vamos pôr aqui um -2. Ele vai colocar um 7 e agora já temos aqui 3 sets, o que já é relativamente bom. E vamos arriscar e vamos retirar 1, 2, 3, 4, 5 cartas, que já é muito bom ter estes sets aqui do nosso lado. Vamos colocá-los aqui na nossa área de jogo. Já temos então, vamos se calhar pôr assim, que é mais fácil, e acabamos por ser com um ponto positivo. E já não podemos fazer mais esta ação nesta ronda. Este jogador vai jogar este set. Nós vamos retardar ao máximo jogar este -3. Este jogador vai jogar este -3 e nós vamos ter que pôr a nossa carta de cidade. E agora, em vez de jogador, ele está obrigado a retirar 1, 2, 3, 4, 5. E este jogador levou uma catrafada de pontos negativos, como vocês conseguem ver. E levou ainda um 7. Levou uma carta de cidade, pode lhe dar aqui alguma vantagem. Vamos só fazer mais uma ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 5. E agora é vez de ser este jogador a começar. Este jogador coloca mais um 5, ou seja, à partida quem tirar aqueles 5 já tem a maioria dos 5. E vamos colocar, nós temos estas cartas aqui, temos mais uma carta de cidade, temos de terem atenção. E se calhar vamos colocar aqui talvez um 6, para não ser muito óbvio. E agora é vez deste jogador, ele vem aqui e coloca mais um 6. Vamos colocar mais um 6 e já temos 3 6. E agora o que é que este jogador vai então decidir fazer? Ele vai colocar um 8. Vamos colocar este 8. Este jogador coloca mais um 8 e vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5. Tiramos estas aqui, esta e esta também são para nós. E agora é a vez deste jogador, e este jogador tinha uma carta de cidade e nós jogamos este 5 e este jogador já não tem mais cartas na mão, é obrigado a retirar, vai retirar 1, 2, 3, 4, 5 e vai colocar aqui estes seus 5, este 6 e esta carta de cidade aqui. Já tem 2 cartas de cidade, como vocês estão a ver. Vamos chegar aqui o baralho um bocadinho mais para cima e fica aqui esta carta de 5 e a nossa última carta será esta carta de cidade. Ou seja, iríamos agora avançar para a terceira ronda, onde se este jogador conseguisse ir buscar esta carta de cidade, iria vencer o jogo, mas provavelmente, como nós seríamos os primeiros a jogar, iríamos já ser obrigados a retirar já estas 2 cartas para impedir a vitória deste jogador. Foi então aqui uma pequenina jogabilidade para vocês terem a ideia como é que o jogo flui. Vamos agora para a minha opinião sobre este District Noir. Vamos então passar para as minhas considerações finais, começando pelo que eu gosto, depois vamos àquilo que eu não gosto tanto e depois termino com o meu verdicto. Então, aquilo que eu gosto neste jogo, a arte e os componentes estão sensacionais e funcionam muito bem com o tema, com este tema da máfia, do lado mais gangster, deste lado mais do crime funciona muito bem com estes tons mais escuros e dá esta vibe de máfia aqui ao jogo. A fonte também ajuda, a forma como eles desenharam tudo também e até o tamanho das cartas é então ideal para este tipo de jogo. Também a inclusão desta ficha de póquer faz elevar a qualidade do jogo. Não era necessário, mas a inclusão da mesma faz então com que o jogo fique um bocadinho mais premium. Falar também deste cartão de referência que é entregue aos jogadores no início da partida, que é essencial durante todo o jogo, e se ele não tivesse sido incluído dentro da caixa de jogo, ou se a editora não tivesse preocupação em fazer esta carta, provavelmente o jogo não tinha tanta piada. É um cartão de referência mesmo muito importante, já que
ele diz-vos as cartas que existem em jogo. Isto permite então fazer-vos a matemática toda e também tem atrás como é que vocês pontuam. Isto também ajuda os jogadores a terem sempre presentes mais ou menos a pontuação que têm a cada momento na partida. Entrando agora para a jogabilidade. Este jogo é bastante simples, como vocês veem, mas há aqui aspectos muito importantes a dominar e que vão ser determinantes na vitória dos jogadores. Aquilo que eu gosto é a questão do timing. Existe um timing para jogar cartas e existe um timing para recolher cartas. Se vocês deixarem a recolhida de cartas para muito tarde, vocês podem ver o vosso adversário levar as cartas que vocês queriam. E por outro lado, se vocês recolherem cedo demais, vocês podem dar de bandeja o jogo ao adversário, porque podem ter cartas muito mais valiosas do que aquelas que vão retirar. E depois, como é óbvio, vocês estão obrigados a colocar cartas, já que só podem fazer uma vez a recolha de cartas. Então o timing é muito importante e eu achei este aspecto muito engraçado no jogo para dois jogadores. Outro aspecto que eu também gostei é o bluff que é possível fazer neste jogo. Porquê? Porque há sempre uma imprevisibilidade no jogo, já que há 3 cartas que não fazem parte de cada partida. E depois também há esta questão da matemática, em que os jogadores vão jogando cartas mais apetecíveis para o adversário, ou aquilo que sabem que o adversário quer, para tentar ver se ele vai recolher as cartas. Depois o outro joga uma carta mais negativa, mas a seguir contra-ataca com uma carta muito positiva. Então há este bluff, porque ninguém sabe ao certo o que é que os jogadores têm na mão, e as melhores cartas provavelmente vão ser, ou os jogadores vão tentar aguentá-las na mão o máximo tempo possível. E isto leva-me então ao terceiro ponto que eu gosto muito no jogo, que é a matemática que este jogo permite. Vocês conseguem fazer muito rapidamente contas de cabeça, conseguem saber quais os pontos que vocês têm, quais os pontos que o vosso adversário tem e também saber que cartas é que faltam sair e o que é que isso pode, qual é que é o impacto que isso pode ter na partida. E esta matemática influencia bastante as cartas que vocês vão pôr em cima da mesa, mas também a altura que vocês vão decidir recolher as cartas. Outro ponto que torna este jogo muito bom são as cartas de cidade, já que elas permitem com que os jogadores nunca estejam totalmente fora da partida. Mesmo que o jogador já tenha recolhido muitos pontos negativos, que tenha pouquíssimas cartas de aliados, um jogador recolhe 3 cartas de cidade e vence o jogo. Passando agora para os pontos que eu não gostei tanto. A única coisa que eu tenho que destacar negativamente deste jogo é o facto de, se vocês tiverem pouca sorte nas cartas que vocês têm na mão a cada ronda, não há muito que vocês possam fazer. Vocês vão ter que a jogar e vai ser mais difícil. Não quer dizer que vocês não possam vencer o jogo, mas será mais difícil se vocês não tiverem as cartas apropriadas na vossa mão. É muito melhor que as melhores cartas venham da mão do adversário, que ele as coloque na mesa, do que elas estejam na vossa mão, já que vocês vão ter que jogar e depois o vosso adversário só terá mais oportunidade de recolher. Será este o único ponto, a sorte que vocês têm de ter na mão que vos calha a cada ronda. Pontos para esta balança. Eu acho que este é dos melhores jogos para 2 jogadores. Não tenho outra maneira de vos dizer isto. Ele é daquela qualidade do Jaipur, do Lost Cities, tem essa vibe dentro dele. É um jogo simples, rápido, vocês conseguem ensiná-lo facilmente vem para a mesa. É um jogo que se joga num curto espaço de tempo, vocês dificilmente ficam só por uma partida. Em qualquer momento vocês encaixam este jogo. Para mim, não tem como não terem este jogo na vossa coleção, porque ele é de facto muito, muito, muito bom, na minha opinião. É um jogo que se destaca dos demais relativamente aos jogos para 2 jogadores e por isso vai receber o selo de excelente aqui da Edboard Games. Este foi então o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quero também saber muito qual é que é a vossa opinião relativamente a este District Noir. Da minha parte é tudo, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o gosto, subscrevam o canal e deixem nos comentários aquilo que vos apetecer dizer relativamente ao jogo ou algum comentário que queiram fazer ao vídeo. Já sabem, da minha parte é tudo, até um próximo vídeo e joguem muito!